Canções que ensinam a psicanálise. Hoje a canção é Deus Me Proteja, de Chico César, no seu álbum de 2017, Forró e Frevo. Ou será Frevo e Forró? Bom. E o conceito Associação Livre. Esse conceito a gente conhece como uma regra fundamental. Eu queria mostrar que esse conceito é uma ferramenta e cada vez mais difícil de usar, porque cada vez mais difícil é a pessoa se perder nos seus próprios pensamentos, ou na sua própria fala, sua sequência de pensamentos, porque é isso que Freud propõe com essa regra fundamental da associação livre. Como andar distraído é o tema de hoje. A canção é uma beleza e não à toa é um shot. Se tem alguma coisa que faz a gente pensar o que é você andar navegando sem pensar muito, é um shot. Ao mesmo tempo ele é hipnótico, porque ele vai repetindo seu momento inicial, forte, com umas inversões que surpreendem. Eu vou deixar essas inversões para daqui a pouco, só para chegar logo onde o ponto central do Como Andar Distraído, que é na hora que ele faz a virada da música e entra uma explicação, uma definição, um ensino sobre como andar distraído. E o que andar distraído provoca. A associação livre nada mais é do que andar distraído nas próprias memórias, na sua própria cidade interior, que é bem o que Chico César propõe. Ele diz: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Bom, coloquei uns pequenos fragmentos no fundo para vocês irem reconhecendo a música. É preciso que cada um, nesse momento, ouça antes de continuar. É isso, tem que se dar esse tempo. E se deixar embalar por uma melodia que vai, vem, e daqui a pouco deixa vir uma novidade. A novidade entra nisso, na virada, na bridge, como dizem os ingleses, da música, que é quando você passa sai do refrão, né, ou sai da quadratura inicial. E nessa hora ele diz: caminho se conhece andando, então nada de saber prévio. Então de vez em quando é bom se perder. Se você, para conhecer melhor, nada melhor do que conhecer uma cidade do que se perder nela, né? A não ser que você considere conhecer, saber suas avenidas principais. Não, a gente está falando de conhecer alguma coisa do que a gente chama de um estilo da cidade. Mas, de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Acha sem saber é exatamente o efeito do que a gente espera da associação livre. É só quando você vai errante pela cidade que você encontra coisas que não esperava. Tem alguma coisa do Flaner, do Walter Benjamin, tem alguma coisa simplesmente de quem gosta de perambular. Remento aqui também ao conto do Guimarães Rosa, Antiperipleia, que é uma beleza. Vou fazer um vídeo sobre ele algum dia. Mas, saindo das digressões, olha como já estou indo, aparece alguma coisa que a gente não esperava. É isso que a gente acha sem saber. Então, era um saber que a gente não sabia que tinha. É uma lembrança, um fragmento, um pequeno elemento na própria fala ou na própria memória que não estava lá. Se não estava lá e apareceu, mas estava guardado em algum lugar, vamos chamar isso de inconsciente, e supor que em algum lugar se guardam as nossas lembranças e que a vinda delas, nessa situação, faz corte,
faz surpresa, faz acontecimento, porque elas entram onde não se esperava. E não à toa a canção ela muda completamente nessa hora. Ela é toda embalante, daqui a pouco ela vai para uma nota mais aguda e ela passa para outro tom. E assim, ali a gente encontra. Mas encontrar o quê? Encontrar o impensado até então, ou digamos, aquilo que já foi vivido, mas que não fazia parte da vivência. Não fazia parte do espaço de vivência onde eu me reconheço. A gente chama isso de subjetividade. Não fazia parte da subjetividade. Agora vai ter que fazer. E foi embora justamente porque não servia, não encaixava, era estranho. É um vivido que não compõe com o que me faz eu. E esse vivido, porque ele força a sua entrada agora, ele vai provocar subversão, perturbação, transformação, se for possível. Se não for possível, ele só perturba e volta para a lixeira de onde ele saiu, de onde nunca deveria ter saído. Só que ali, nessa hora, o analista está lá. Estamos ali para não deixar aquilo embora, ou pelo menos para tentar fazer com que aquilo não vá embora. É como se você acordasse de um sonho, aparecem coisas desencaixadas e elas vão se perdendo. O analista é aquele que está ali naquela hora, enquanto você está tomando seu café, que não deixa você perder só pela sua presença. E ao mesmo tempo é aquele que, pela sua presença, insiste e exige ou espera a associação livre, andar distraído. Na primeira parte da música, que vai aparecer aquilo pelo qual a gente conhece a música. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim, da bondade da pessoa ruim, da maldade de gente boa e de mim mesmo. Toda essa série de inversões surpreendentes com relação ao senso comum, elas já marcam que toda a atmosfera dessa música vai ficar num ambiente em que as pessoas têm as duas coisas. Eu tanto tenho um lado meu, vamos dizer, iluminado, que eu gosto e que eu quero ser, quanto tenho um lado obscuro, ou complexo, ou estranho, ou que me incomoda, e que eu não quero nem que os outros saibam. Eu até sei alguma coisa, mas prefiro não contar. Ou então pior, eu nem sabia que eu tinha isso. Essa é a memória que conta mais para o analista, para a análise. É aquela que você nem sabia que sabia. Mas é sua. Porque quando ela aparecer, você vai dizer, é isso? Eu sabia, só não sabia que sabia. Que é a marca do inconsciente para Freud. Dessa coisa que emerge do inconsciente. É assim que a gente consegue, andando distraído, encontrar surpresas. Mas para isso a gente tem que supor, então, que a gente é dividido. Dividido no sentido não que estou na dúvida. Dividido eu estou aqui e eu tenho uma série de coisas que se apresentam e que, se eu focar bem, elas entram. Então é o que a gente chama de transtorno de hiperatividade, o que a gente chama de, às vezes, de transtorno de déficit de atenção, é exatamente o que a gente pede para um analisante, para alguém que quer fazer análise, ali na sessão, claro. Quando você precisa fazer uma prova, ou um concurso, ou tomar uma atitude, focar é melhor. Ninguém está dizendo que deve ser um modo de vida. A gente está dizendo que, de vez em quando, é necessário. Tem sido cada vez menos possível e naturalmente pedir isso às pessoas e elas responderem. Porque pouca gente dá o seu tempo para isso, para andar distraído. Andar distraído na rua e andar distraído dentro de si mesmo. Porque a gente precisa render, precisa funcionar, precisa produzir, precisa trabalhar enquanto eles dormem. Justamente o que a gente quer na sessão é o contrário. Então, isso tudo já situa a psicanálise no contrário das psicoterapias mais comuns, especialmente as de renda, a de produção. E isso também cria dificuldade da análise, que é não poder dizer, olha, eu garanto a você que você vai produzir mais. Não, a gente pode dizer, eu garanto que se você jogar o jogo aqui comigo, você vai encontrar surpresas. Depois a gente discute aqui também se essas surpresas podem ser para o bem ou para o mal. A maior parte das vezes elas são perturbadoras e quando isso se compõe, um novo esquema de vida está dado. Aqui ele está tratando só da associação livre, desse momento e de como produzir. Então, primeira parte da música, a gente está no Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Pensar que muita coisa em mim que não me faz exatamente ser o que eu sou. Não quer dizer que necessariamente me faz ser pior ou me faz sofrer.
Deus me proteja de mim, ele canta isso no sentido em que às vezes é complicado. Eu não tomaria isso como a pior coisa. Agora, da bondade de gente má, Deus me livre. Da maldade de gente boa, Deus me livre ainda. Porque você acostuma e espera apenas aquilo que não é surpreendente. Uma pessoa boa tem que fazer só coisas boas, uma pessoa má tem que fazer só coisas ruins. Qualquer subversão nesse sentido perturba e transtorna. Então, essa primeira parte da música é o eu no comando. Aquela pessoa que vem pedir ajuda porque ela quer ser o que ela é. Então, por favor, aqui vamos dizer, Deus proteja de mim, é como se viesse pedir ao grande Senhor, que pode ser o analista, pode ser, Lacan chama de mestre, ao grande Senhor, por favor, me faça ser o que eu sou, e que eu seja sempre o que eu sou. Exatamente o que se pede hoje também a todo mundo para ser um bom empreendedor. Uma pena, porque a gente está buscando aqui o contrário. Então, essa primeira parte da canção parece que vai no sentido geral, mas já trazendo o clima de subversão, de divisão, de perturbação, porque se existe a bondade de gente má e a maldade de gente ruim, quer dizer que nós não somos tão simples. E é por isso mesmo que a primeira demanda é, por favor, me deixe ser apenas uma coisa. Só que não é isso que vai acontecer. É preciso aqui colocar no lugar de Deus o que seria o principal numa análise, e que não é o analista, nem o Senhor, é o acaso. Aí tem que trazer aquele verso dos Titãs, né? O acaso me protegerá enquanto eu andar distraído. E aí eu acho que é o que a canção traz de mais forte. No final dela, ou na segunda parte, a gente vê que o principal é andar distraído e aí encontrar. Então, o Deus me proteja de mim volta para o rom-rom gostoso no final, mas jamais unificado. Mas assim, por que não? O mundo é cheio de surpresas. Vamos rodar essas surpresas e de vez em quando nos perder? Essa é a proposta do analista com o conceito associação livre. E resta dizer que nessa associação livre e nesse encontro com essas memórias, surpresas virão não no sentido do aquilo que agrega conhecimento ao que eu não sabia. Não serão surpresas de coisas que me tornam maior. São surpresas que me deixam justamente mais capaz de me confundir, mais capaz de me perder e, num certo sentido, mais seguro, porque é uma segurança do contar consigo mesmo na hora do improviso e não contar com seus skills, as minhas capacidades na hora prevista. Em vez de estar sempre preparado para ter a resposta boa, pelo contrário, saber estar despreparado e produzir a resposta que faz bem. Saber que está sempre despreparado e produzir a resposta. Porque o principal não é produzir a resposta que é eficaz, mas é produzir a resposta que compõe com aquilo que em mim queria lugar e agora ganhou.